Existe uma diferença enorme entre esperar em Deus e tentar forçar a porta antes da hora. Muita gente diz que está vivendo pela fé, mas no fundo está tentando empurrar a promessa com as próprias mãos. A pessoa ora, mas não descansa. Diz que confia, mas vive ansiosa. Diz que Deus prometeu, mas começa a negociar princípios para chegar mais rápido. E esse é um perigo espiritual muito sério. Porque quando você tenta apressar aquilo que Deus ainda está preparando, você pode acabar criando problemas que nunca fizeram parte do plano. Foi isso que aconteceu com Abraão e Sara. Deus havia feito uma promessa, mas a demora começou a pesar. O tempo passou, a idade avançou, a lógica humana começou a gritar, e então eles tentaram resolver do próprio jeito. O resultado foi dor, conflito e consequências que poderiam ter sido evitadas. Hoje você vai ver 5 sinais de que você está tentando apressar a promessa de Deus. E talvez, enquanto escuta essa mensagem, você perceba que a espera não está apenas testando sua paciência. Ela está revelando sua fé. 1. Você começa a confundir pressa com direção de Deus. O primeiro sinal de que você está tentando apressar a promessa é quando você começa a confundir pressa com direção. Nem toda oportunidade aberta é resposta de Deus. Nem toda pessoa que aparece é confirmação. Nem todo caminho mais rápido é o caminho certo. Às vezes, a pressa coloca uma aparência espiritual em uma decisão que nasceu da ansiedade. A pessoa diz: Deus abriu uma porta, mas no fundo, ela mesma forçou a maçaneta. Ela diz: senti paz. Mas talvez fosse só alívio por encontrar uma saída rápida. Ela diz: agora vai.
você começa a chamar desespero de estratégia. Você começa a chamar ansiedade de sabedoria. Você começa a tomar decisões que parecem resolver agora, mas criam feridas depois. Muita gente faz isso. Entra em relacionamento errado porque tem medo de ficar sozinho. Aceita proposta injusta porque tem medo de esperar. Faz aliança perigosa porque tem medo de perder oportunidade. Força uma porta porque tem medo de que outra nunca abra. Mas promessa de Deus não precisa nascer do pânico. Quando é Deus quem prometeu, a demora não significa abandono. A espera pode ser dura, mas o medo não pode ser seu conselheiro, porque decisões tomadas pelo medo quase sempre cobram um preço alto depois. 3. Você tenta ajudar Deus com atalhos. O terceiro sinal é quando você começa a procurar atalhos. Esse talvez seja o sinal mais perigoso, porque o atalho parece inteligente, parece prático, parece necessário, parece até resposta, mas nem todo atalho é livramento. Alguns atalhos são testes disfarçados. Abraão e Sara tentaram um atalho. Deus prometeu um filho, mas eles tentaram produzir a promessa por outro caminho. E o resultado não foi paz. O resultado foi conflito dentro da própria casa. Isso ensina uma lição muito forte. Quando você tenta produzir no braço aquilo que Deus prometeu fazer no tempo certo, você pode até conseguir um resultado, mas não necessariamente será a promessa. Existe diferença entre resultado e promessa. Existe diferença entre conseguir algo e receber algo de Deus. Existe diferença entre abrir uma porta e Deus abrir uma porta. O atalho pode até parecer funcionar no começo, mas depois cobra. Cobra paz, cobra consciência, cobra relacionamentos, cobra saúde emocional, cobra comunhão com Deus. O atalho sempre promete rapidez. Por
Ainda que pareça demorar, ela deve ser aguardada. Isso não significa que esperar seja fácil. Esperar dói. Mas a dor da espera é melhor do que a dor de sair do tempo de Deus. Quando você começa a se irritar com Deus, porque Ele não está obedecendo ao seu calendário, pare, ore, volte ao lugar de humildade, porque Deus não está atrasado. Talvez Ele esteja preparando algo que você ainda não teria estrutura para carregar. 5. Você começa a aceitar qualquer coisa parecida com a promessa. O quinto sinal é quando você começa a aceitar uma versão falsa da promessa. Isso acontece quando a pessoa se cansa de esperar pelo que Deus prometeu e passa a se contentar com qualquer coisa que pareça semelhante. Não é a pessoa certa, mas parece. Não é a porta certa, mas está aberta. Não é o chamado certo, mas dá visibilidade. Não é paz verdadeira, mas alivia a ansiedade. Não é resposta de Deus, mas quebra o silêncio. Esse é um perigo sutil, porque a versão falsa da promessa muitas vezes se parece o suficiente para enganar quem está cansado. A pessoa não cai porque deixou de crer completamente. Ela cai porque cansou de esperar. Cansaço espiritual torna a alma vulnerável. Saul viveu algo parecido. Em 1 Samuel 13, ele recebeu uma orientação para esperar. Mas o povo começou a se dispersar. A pressão aumentou. O medo cresceu. E Saul decidiu agir antes da hora. Ele não esperou o profeta. Ele se apressou. E aquela decisão revelou algo profundo sobre o coração dele. A impaciência pode revelar que você quer mais o resultado do que a obediência. Quer mais a promessa do que o Deus da promessa. Quer mais o alívio do que a direção. Por isso, cuidado. Uma bênção fora da vontade de Deus deixa de ser bênção.
parando.